Aqui estou eu, mais uma vez. Olá, meu nome é Vítor e hoje vou-vos dar 5 dicas para começarem o vosso dia. 5 estrelas, ok? 5 estrelas. 5 estrelas, 5 dicas. Isto está a começar a ser curioso. Vamos lá. Porquê é que eu vos vou dar estas 5 dicas? Porque muitos de nós, todos os dias, acordamos, a primeira coisa que fazemos é pegar no telemóvel, ok? Nós não temos noção do quanto isso prejudica o nosso dia, o quanto isso prejudica o nosso cérebro, enquanto isso prejudica a nossa criatividade, a nossa produtividade e uma série de outras coisas que tu vais poder ouvir falar aqui no meu canal, ok? Como tal, uma das regras que eu implementei já há muito tempo na minha vida é 0 telemóvel nos primeiros minutos, ok? Por norma, eu só pego no telemóvel ao fim de 15, 20 minutos para colocar música, calma, normalmente para ler, porque de resto, para trabalhar, para redes sociais eu pouco utilizo, mas para esse tipo de coisas, sempre muito mais tarde, passado hora e meia a 2 horas de me levantar, ok? É uma regra que temos cá em casa, mesmo os miúdos quando acordam a primeira hora antes de ir para a escola não pegam no telemóvel, é uma coisa que para nós é muito importante, porque ajuda muito a nós termos um dia muito melhor e ao nosso cérebro estar muito mais concentrado para aquilo que nós precisamos de fazer, ok? Como tal, começando desde já pelas nossas dicas. A primeira dica é das dicas mais importantes para o vosso dia ser melhor, é das dicas mais importantes para vocês viverem uma vida com virtude, uma vida com qualidade, que é o quê? Gratidão, ok? A primeira coisa que eu faço quando acordo é agradecer por ter acordado. Ok, pessoal, é maravilhoso acordar. Nós às vezes não temos essa noção, porque a esperança de média de vida é alta, nós já levamos o acordar como perfeita normalidade, ok? Mas se nós pensarmos um bocadinho, quantas pessoas não acordaram hoje? Houveram imensas pessoas, milhões de pessoas não acordaram hoje, ok? Mas tu acordaste, ok? Tu tiveste a felicidade de acordar, tu tens mais um dia de oportunidade de ser a tua melhor versão. Como tal, o primeiro minuto, digamos assim, ou o primeiro momento em que eu acordo, eu agradeço, ok? E o trajeto que eu faço, normalmente após acordarmos, ou pelo menos eu e cá em casa, nós temos necessidades fisiológicas para fazer, ok? O nosso primeiro xixizinho do dia. Então o que é que eu faço por norma? Desde o momento em que eu acordo até acabar de fazer o meu xixi, eu vou em gratidão, ok? Agradeço a quem? Ó Vítor, a quem é que tu agradeces? A Deus, ao universo, à natureza, à consciência plena, a tudo que existe. Eu, por norma, agradeço à Mãe Natureza, ok? Agradeço ao Universo, porque o Universo é perfeito, nós somos uma parte dele. E se eu acordei, eu agradeço ao Universo por ter acordado. Eu agradeço ao Universo pelos filhos maravilhosos que tenho. Eu agradeço ao Universo pela esposa carinhosa que tenho, ok? Eu agradeço ao Universo a casa que tenho. Eu agradeço ao Universo os trabalhos que tenho. Eu agradeço ao Universo tudo aquilo que eu tenho, ok? Desde a minha força física, a minha força mental, ao meu espírito. Então, no meu trajeto até à casa de banho, eu simplesmente agradeço, ok? Vou-vos dar uma dica para mais facilmente acelerar este processo de acordar com gratidão, que é o quê? Quando eu me apaixonava, é tão bom estar apaixonado, não é? Ai, que bom. Nós normalmente o que acontecia? Adormecíamos a pensar nessa pessoa, naquele rapaz giro, ou naquela rapariga linda que eu vi ontem na escola, ou naquela pessoa que eu conheci e que tu a achar bastante interessante. Às vezes não só, às vezes também adormecemos a pensar naquele problema. E se vocês repararem, quando acordamos estamos a pensar em quê? Ó Vítor, eu acho que quando acordo estou a pensar naquilo que eu estava a pensar quando adormeci. Não acontece o mesmo convosco? Então reparem, se eu adormecer a agradecer ao universo pelo dia que me deu, se calhar quando acordar a primeira coisa que eu vou pensar é obrigado por ter acordado. Experimentem esta dica, ok? Pá, não estejam aí a fazer julgamentos, a dizer que eu sou maluquinho, experimentem lá esta dica extra que eu vos dei para acordar com gratidão, ok? Eu acordo, agradeço, faço o meu xixi e a seguir o que é que eu faço? A minha higiene. Vou lavar a minha cara. Por norma, lavo a minha cara, ok? E agora esta dica é muito importante, porque muitos de vocês vão sentir uma enorme dificuldade, ou se calhar nunca olharam para isto desta maneira, ou se calhar nunca sequer fizeram isto. Ao lavarem a cara, se vocês repararem, lavam a cara e olhem-se ao espelho.
e digam para vocês próprios: amo-te. Qual foi a última vez que tu disseste que te amavas? Escreve nos comentários. Qual foi a última vez que tu disseste que te amavas? Se calhar nunca disseste. Então, peraí, tu acordas, estás contigo desde que nasceste, estás contigo todos os minutos do teu dia e tu não consegues dizer amo-te? Peraí, eu tenho defeitos, eu ontem errei. Pá, meus queridos e minhas queridas, todos vamos errar, mas eu tenho que me amar com os meus defeitos. Carl Jung falava disso. Carl Jung, não sabes quem é Carl Jung? Um dia destes eu vou-te falar sobre Carl Jung. Mas amarmos-nos com os nossos próprios defeitos. Ok, todos temos defeitos. Tu tens defeitos, eu tenho defeitos. Todas as pessoas à nossa volta têm defeitos. Mas amarmos-nos incondicionalmente é aceitar que eu sou imperfeito. Meu querido ser humano, a segunda dica é muito importante. Olha-te ao espelho e ama-te. Diz verbalmente, amo-te. Porque com as tuas qualidades, com as tuas imperfeições, tu mereces estar aqui. Tu és um ser humano a caminhar para a tua melhor versão. Todos nós estamos a crescer. E amar-te é muito importante. Tu tens de ter uma relação de amor contigo próprio. Muitas vezes nós esquecemos isso. E esta dica vai ser muito importante. Porque ao longo do teu dia vai perceber que tu não és perfeito. Vai perceber que tu vais errar. Mas vai perceber que tu vais ter humildade para crescer. Tu vais ter humildade para poder melhorar. Isto vai fazer eco no teu dia. Ok? Experimenta. Não me julgues. Experimenta. E depois comenta. Dá a tua opinião. Ok? E, posto isto, normalmente eu, por exemplo, costumo lavar os dentes. Então, o que é que eu faço? É uma coisa simples. Lavar os dentes. Sim. Lavar os dentes de forma consciente. Porque estás piloto automático, o cérebro começa logo. Não, calma. Olha-te ao espelho a lavar os dentes. Para naquele momento eterno do agora. Ali estás só a lavar os dentes. E se quiseres ainda melhorar um bocadinho mais, tornar mais real e tornar mais presente aquele momento, experimenta trocar de mão. Lava os dentes com a mão oposta. Se és direito, lavas com a esquerda. Se és canhoto, lavas com a direita. Experimenta. Vai-te obrigar a estar mais concentrado nesse momento e vai dizer ao teu cérebro: eu estou a sair da minha zona de conforto. Ok? Trabalha isso. E é muito engraçado, porque para além de nós percebermos a dificuldade que temos a fazer uma coisa tão simples com a outra mão, nós vamos perceber que ao fim de algum tempo tu vais melhorar a tua lavagem dos dentes com a outra mão. Tu vais estar mais presente nessa lavagem dos dentes. E mais do que isso, tu vais conseguir ter noção até de determinados movimentos que fazes com a cabeça que estão tão habituados a serem feitos de uma forma que tu vais trabalhar outras partes do teu corpo que não estás habituado a trabalhar. Se calhar nunca olhaste para isto desta maneira, mas experimenta. Vais trazer-te para o presente. Ok? Experimenta esta dica. Vai ser muito útil. Então vamos lá. Primeira dica, gratidão. Segunda dica, amor incondicional por nós próprios. Terceira dica, lavagem de dentes conscientemente. Ok? Quarta dica, beber um copo de água. Não facilites. Após acordar, o teu corpo está imenso tempo sem hidratação. Passas mais tempo sem comer, mais tempo sem beber, o teu corpo precisa de água. O teu corpo precisa de hidratação. O teu cérebro precisa de água. Ok? Então o que é que tu fazes? Pegas num copinho de água, pode ser destes, maiores um bocadinho, que te sentires mais confortável, ok? Também não precisas começar por beber um copo de água, podes começar um bocadinho. Ok, eu não estou habituado, não bebo água. Ok, começa com um golinho, 2 golinhos, hoje faço 2 golinhos, amanhã, ok, vou beber a minha água, mais 2 golinhos. De preferência, conscientemente. A beberes a água e a pensares assim. Estás a hidratar o meu corpo. Estás a hidratar o meu cérebro. Ok? Estás a trazer aquilo que o teu corpo precisa para trabalhar melhor e ao mesmo tempo estás-te a trazer para o presente. Ok? O teu cérebro está ali. Tu estás 100% ali. Ok? Isso é muito importante. Nós só podemos existir no agora, no presente, no aqui. Por muito que eu queira, minha querida e meu querido ser humano, eu só posso estar aqui. Eu só posso ser o meu melhor agora e aqui.
E fazer estas coisas conscientemente vão-te alertando durante o dia para outras situações. Experimenta. E por fim, quinta dica. Esta dica, pessoal, é uma coisa tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que a maioria de nós nem tem noção. A maioria de nós nem se apercebe, muitas vezes, das vantagens que trazem a vocês próprios ao fazerem isto todos os dias. E mais do que isso tudo, nós conseguimos perceber com esta quinta dica o quanto nós vivemos no piloto automático. E o quanto, na realidade, uma pequena coisinha pode alterar a minha vida. Que é o quê? Respiração consciente. Minha querida e meu querido ser humano. Penso que era Aristóteles, falava na anima. A anima, aquilo que nos faz estar vivos. Ok? Respirem 5 vezes de forma consciente. Muito simples. Contam até 4 na inspiração. 1, 2, 3, 4. Seguram 2 segundos. 1, 2 e expiram 6 segundos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 segundos, 5 repetições. Estamos a falar num minuto. Tu vais estar 1 minuto a contemplar aquilo que nós temos e que esquecemos. Vida. Quando é que foi a última vez que tu respiraste de forma consciente? Piloto automático, piloto automático, piloto automático. Um minuto vai fazer toda a diferença no teu dia-a-dia. Porque 1 minuto hoje, amanhã, depois, tu vais estar a dizer a ti próprio: e eu controlo o quê? Tu, ao controlares a tua respiração, ao fazeres 2 ou 3 ou 4 ou 5 respirações de forma consciente, tu vais trazer o que mais belo existe dentro de ti. A verdadeira vida, minha querida e meu querido ser humano, é a nossa respiração. Porque quando ela acaba, tudo acaba. Quantas vezes tu respiras de forma consciente? Quantas vezes acontece aquela situação no trânsito e tu vais-te lembrar, isto vai acontecer contigo. Tu vais-te lembrar, calma. Respira. Calma. No teu dia-a-dia, no trabalho, faz pequenas pausas para respirares conscientemente. Acredita no que eu te digo. Mas mais do que acreditares, testa o que eu te digo. Respirar conscientemente é das coisas mais belas que o ser humano pode ter. Ok? E nós esquecemos tudo isso. Repara, eu dei-te 5 dicas, muito simples, que vão alterar completamente o teu início do dia. Se tu implementares isto na tua vida, já amanhã quando acordares, tu vais começar a sentir, ao fim de uma semana, 1 mês, 2 meses, vais sentir algo diferente dentro de ti. Mas mais do que aquilo que eu te estou a dizer, coloca isto em prática. Faz isto todos os dias. E depois, se quiseres ir para o telemóvel a seguir, não recomendo, mas se quiseres ir, vai. A seguir, eu vou trazer para outro vídeo. Mas, se queres uma dica extra, só para fechar, faz uns alongamentos, ok? Um braço, outro braço, as mãos, rodar as mãos, ok? O pescoço, as ancas, podes rodar as ancas. Uma dica extra, ok? Faz umas pequenas rotações, um pequeno aquecimento. Ok? Cada vez mais fala isso nos nossos trabalhos, para fazermos isto, aquecermos um bocadinho antes de começarmos a trabalhar, independentemente do trabalho que seja. Experimentem estas dicas, coloquem estas 5, 6 dicas como prioridade no vosso dia. Ok? Eu implementei tudo isto na minha vida e senti enormes diferenças com o passar do tempo, ok? Não precisas ter aqui 1 hora de exercícios, não precisas ter aqui nada. São 5 dicas com uma extra, 6 dicas que tu consegues plenamente fazer em 10 minutos. E esses 10 minutos são teus. Ok? São teus. E vão fazer a diferença no teu dia-a-dia. Experimenta.
Escreve nos comentários como é que está a correr contigo. Qual foi aquela que mais gostaste destas 5, 6 dicas que eu te dei, ok? Já sabem, estão sempre a caminho da vossa melhor versão. Mentalidade Premium! Uhul!